melhores do ano que merece. Hoje é dia de falar dos melhores SBS, KBS e MBC Drama Awards, as 3 maiores premiações coreanas da Dramalândia. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e escolher os melhores do ano é sempre polêmica. Tem quem merece e não ganha, tem quem não merece e ganha, tem quem merece, ganha e os recalcados ficam enchendo o saco mesmo assim, mas é inegável que amando ou odiando essas premiações, eu amo. A gente sempre quer acompanhar. Talvez você tenha chegado há pouco tempo no mundo dos doramas, talvez esteja nesse canal pela primeira vez, então já quero te dar as boas-vindas e dizer que você chegou no lugar certo, minha filha, no lugar certo para ficar sempre informada de tudo que rola nos dramas coreanos. A gente tem muito vídeo, muita live, muita postagem de notícia, então já se inscreve para ficar por dentro e não perder nada da nossa programação. E vamos lá, eu comecei esse vídeo te dizendo que estas eram as 3 maiores premiações da Dramalândia e isso de fato não é um exagero, porque KBS, MBC e SBS são as 3 maiores emissoras abertas lá da Coreia do Sul. Emissoras gratuitas que pegam no país todo, então é claro que o público dos dramas coreanos dessas emissoras é muito grande. Aqui no Brasil a gente também tem uma premiação de dramas coreanos super importante, mas fica comigo que já já eu falo sobre ela. Primeiro, vamos para as coreanas. É no fim de todo ano que essas 3 emissoras fazem essas premiações especiais para contemplar os dramas coreanos que elas exibiram na casa. Por isso, nunca espere que todos os dramas que você assistiu durante o ano apareçam nessas premiações, porque é que nem esperar Mutantes da Record ser premiado no Melhores do Ano da Rede Globo. Não vai acontecer, são emissoras concorrentes. As 3 premiações têm como categoria principal a categoria The Sun, que traduzindo seria algo como o Grande Prêmio. E o prêmio The Sun é um prêmio coringa, ou seja, ele pode ser dado para qualquer pessoa. Pode ser um prêmio de direção, produção, roteiro, atuação. É para o profissional da indústria que mais se destacou naquele ano. E esse ano, nas 3 premiações, quem ganhou o The Sun foram atores, o que mostra que 2023 foi um ano onde as emoções foram bem transmitidas aos fãs dos dramas coreanos. Esses atores com certeza mexeram com a gente. Antes de revelá-los, vamos a algumas outras categorias. Como toda profissão, um ator vai aprimorando as suas habilidades conforme vai atuando. Mas alguns atores iniciantes mostram que já chegaram chegando com muito talento e muita categoria. No MBC Drama Awards, quem ganhou na categoria de melhor ator iniciante foram Kim Woo-joo, Kim Yoon-woo e Park Ju-young, todos por My Dearest. Oxi. E Joo Hyun-young por A História do Contrato de Casamento de Park. No SBS Drama Awards tivemos Kang Yoo-sok por Vingança, Dinheiro e Poder, Kwon Arun por O Voto da Morte, Kim Do-hoon por A Fuga do Set, Yang Hye-ji de Revenant, Lee Shin-yeon e Lee Hong-ne por Doutor Romântico 3 e Jong Soo-bin de O Bonde. E no KBS Drama Awards, Seo Ji-hye e Lee Won-jong por Meu Estranho Perfeito. Acho que você já percebeu, né? Uma das coisas que eu particularmente não gosto muito nessas premiações coreanas de fim de ano é que algumas categorias são meio café com leite. Como é que 27 pessoas podem ser o melhor ator ou atriz iniciante? Não faz sentido. Na KBS até faz algum sentido, porque é um homem e uma mulher. Agora, a SBS parece que acha que todo mundo é uma criança de 5 anos e se perder, vai chorar. E criança de 5 anos também precisa perder e chorar. Aprende a lidar com frustração. Fica aí a dica do Momento Maternidade de hoje. Uma história que é boa mesmo não é só centrada no casal principal e ninguém mais. A não ser que seja um mini drama com apenas 5 pessoas no elenco, aí tudo bem. Mas quando é um drama padrão, precisa ter algumas histórias paralelas, alguns outros atores que ajudem a dar suporte para a história. Os melhores atores e atrizes coadjuvantes de 2023 foram Choi Young-woo de My Dearest e Cha Chong-hwa de O Conto de Nok-do no MBC Drama Awards, Bae Yuran e Jung
Jang Hyuk-jin de Taxi Driver 2, Song Ji-yoon de Equipe de Emergência 2, Jong Sun-on e So Jong-hyun por Meu Demônio Favorito e também por O Bonde. Sim, os dois estiveram nos 2 doramas. E claro que morrer por Rivenan no SBS Drama Awards. No KBS Drama Awards, Kang Kyung-hon por Oasis e também pelo especial Behind the Shadows, Kim Yeon-soo também por Oasis, e Won-jong por Guerra Coreia-Kitan e Jo Han-chor por Os Casamenteiros. Quando a gente assiste um drama coreano, o que a gente quer ver? Uma história que nos emocione, nos divirta, nos entretenha, nos ensine. Eu sei disso, você sabe disso, mas a SBS e a MBC parece que não sabem não, porque só a KBS que tem prêmio para roteirista. Sem roteiro, os atores iam interpretar o quê? O melhor roteirista de 2023 foi Lee Jong-gu por Guerra Coreia-Kitan. Mas tudo bem, a gente é dorameiro cabeça, quer histórias com lição de vida, crítica social, mensagem de transformação. Mas a gente também é um bando de iludido e a gente adora ver casal fofo, é ou não é? No MBC Drama Awards não poderia ser outro casal. Nam Gun-min e An Eun-jin por My Dearest. No SBS Drama Awards, Kim Yoo-jong e Song Kang por Meu Demônio Favorito. E no KBS Drama Awards, Jang Do-yeon e Sorina por Oasis, An Jae-hyun e Baek Jin-hee por Chegou a Hora da Verdade, Ha-jong e Wi por Viva Sua Própria Vida, Roon e Choi Hyun de Os Casamenteiros e Choi Soo-jong e Kim Dong-jun por Guerra Coreia-Kitan. Ou seja, todos os casais da emissora. E se desse polêmica no prêmio de casal do KBS Drama Awards, eu até entenderia, mas não. O público coreano foi inventar de fazer polêmica com Song Kang. Ai, que preguiça dessa galera, juro. Não é querendo desrespeitar o povo coreano não, mas a audiência de lá é muito chata, chega a ser nociva com os atores e as atrizes. Porque Song Kang e a Kim Yoo-jong não ganharam apenas como melhor casal, mas também como melhores atores do ano por Meu Demônio Favorito. E nessa mesma categoria também ganharam An Hyo-sob e Lee Song-kyun por Doutor Romântico 3, Park Song-gun por O Voto da Morte e Mu Chae-won por Vingança, Dinheiro e Poder. Ou seja, uma cacetada de gente ganhou como melhor ator ou atriz. Mesmo assim, a audiência coreana começou a resmungar porque o Song Kang não podia ter ganhado, porque ele não sabe atuar e blá blá blá. Preguiça, já disse isso 1000 vezes e não me importo de dizer mais uma. Song Kang entrou no ar ao mesmo tempo com Meu Demônio Favorito e Sweet Home 2. Não precisa fazer muito esforço, é só assistir um episódio de cada um dos dramas que é impossível falar que Song Kang não sabe atuar. Tô dizendo que ele é o melhor ator do mundo, que não precisa melhorar em nada? Não, inclusive impossível, porque isso é premissa básica do trabalho do ator, sempre tá buscando a evolução, a melhoria em suas técnicas. Então é óbvio que o Song Kang tem ainda muito espaço para melhoria na sua atuação. Agora dizer que o cara não sabe atuar? Ai, Mona, tá, então tá bom. Então tá. Teve mais polêmica? Claro, né? Porque eu não ia reclamar da audiência da Coreia só porque falaram do meu filho. Na verdade, eu ia sim, mas teve mais. No MBC Drama Awards, Woo Do-hwan por O Advogado de Joseon, An Eun-jin por My Dearest, Lee Se-yeon e Baek Kyung-hyuk por A História do Contrato de Casamento de Pak, Kim Yoo-sok e Jong Hae-yeon por Destinado a Ser, Jang So-hee e Lee Hyun-sok por O Jogo das Bruxas e Park Yoo-yeon por Um Bom Dia para Ser um Cachorro. Esses foram os melhores atores e atrizes do ano. E no KBS Drama Awards, Wi Ha-jun por Viva Sua Própria Vida, Kim Do-jong e Ji Soo-hyun por Guerra Coreia-Kitan, Roon e Choi Hyun por Os Casamenteiros, Sorina e Jang Do-yeon por Oasis e Baek Jin-hee por Chegou a Hora da Verdade. Melhores atores e atrizes. Os melhores dramas coreanos de 2023 foram My Dearest, da MBC, Taxi Driver 2, da SBS, e na KBS não tem prêmio de melhor drama. Como assim, gente? Sério, parece que a KBS acha que o prêmio de melhor roteirista já é o prêmio de melhor drama do ano. Então a gente pode dizer que o melhor drama coreano de 2023 na KBS foi Guerra Coreia-Kitan. E chegamos nos
Sun Awards, que foram para Nam Gun-min, de My Dearest, no MBC Drama Awards, Choi Soo-jeon, de Guerra Coreia Kitan, no KBS Drama Awards, e no SBS Drama Awards, Kim Tae-ri, por Revenant, e Lee Jae-hoon, por Taxi Driver 2. E é aqui que começa a segunda polêmica da noite, e é aqui que o negócio fica sério. E é aqui que a gente percebe que sim, a audiência coreana é extremamente nociva com seus atores e atrizes. No discurso de agradecimento do ator Lee Jae-hoon, ele mencionou o falecimento do ator Lee Soo-kyung. Disse que não teve a oportunidade de conhecê-lo de perto, mas que era um grande fã, que o via como um grande ator e que esperava que um dia ele também pudesse ser um bom ator à altura. Dedicou o prêmio ao colega de profissão falecido e desejou que descansasse em paz. Você acha que a reação foi boa da audiência coreana? Uma enxurrada de insultos começaram na internet por conta da audiência coreana. Insultos contra o Lee Jae-hoon, como se fosse algum crime ele falar que o Lee Sung-kyung foi um bom ator. E insultos a Lee Sung-kyung, morto, novamente acusando-o por uso de drogas, que desde outubro não conseguiram provar nada. E por contratação de prostitutas, que também até agora não foi provado nada. Eu não sou do tipo que coloca pano quente em cima de erros ou até de crimes de atores. E eu também não sou do tipo que acha que depois que uma pessoa morre, ela automaticamente vira santa. Mas os valores aqui não estão completamente do avesso. Primeiro porque até onde eu pesquisei, não houve confissão de nada, nem das drogas, nem de prostituição. E também não houve prova vinda da polícia até agora de nada. Tô equivocada? Você tem alguma atualização que eu possa ter deixado passar batido? Por favor, coloca nos comentários o link dessa fonte que você tem, que vai ser bom para deixar todo mundo atualizado. Segundo que, se tudo isso fosse provado, a gente estaria falando de uso de drogas e contratação de prostituição, que sim, na Coreia são crimes, mas a gente está falando de uso e não de tráfico. Estamos falando de contratação e não de cafetinagem. São coisas bem diferentes. E o principal pra mim é que a gente não está falando de violência. E é aqui que eu acho que os valores estão completamente de ponta cabeça. Quantos atores já não foi provado que estavam envolvidos com violência contra crianças, adolescentes e mulheres, mas hoje tá tudo bem. A esposa, tudo bem. Manipulação da namorada, tudo bem. Pagou e gravou sem consentimento o corpo de várias mulheres, tá tudo bem. Fez com menor de idade ou com pessoa em estado vulnerável, tudo bem. Lembrando que com menor de idade ou pessoa em estado vulnerável não chama sexo, chama isso. Mas tá tudo bem. Humilhou, bateu, xingou, cuspiu, extorquiu, queimou ou perseguiu uma criança ou adolescente quando também era criança ou adolescente, vulgo, fez bullying, tá tudo bem. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de caso sendo exposto e nada acontece? Ou acontece ali por 2 semanas e depois já passa, já vai pra nova fofoca. Porque é só pedir desculpas e 3 dias depois você se mete no exército e tudo bem. Ou se você for uma mulher e não tiver o exército, ou se você for um cara que já prestou o exército, é só dar uma sumidinha, 6 meses, 1 ano, e depois você volta e tá tudo bem. Mas consumo de drogas, aí não dá, aí tem que levar o cara à morte. É muito importante a gente saber que existe uma grande diferença entre o suicídio, que é resultado de um transtorno como depressão, bipolaridade, e vídeos como esse do Lee Sung-kyung. O falecimento, na minha visão, é equivalente ao que fizeram contra a Sully do FX. Eles não se foram porque estavam doentes e a doença os levou. Foram pessoas assassinadas pelo ódio. E o que assusta é que isso não é raro na sociedade coreana, e isso agora tá chegando aqui também. Poucos dias antes, aqui no Brasil, a jovem Jéssica Vitória foi levada da mesma forma. Mentira criada por veículo de notícia, audiência doentia, que quer controlar o ídolo, que destila ódio pelos dedos, já que não tem que dar a cara a tapa, porque acham que na internet não tem lei, e é tudo liberdade de expressão. Aqui, as iludidas, que acham que vão decidir quem se aproxima e quem não se aproxima do homem que elas tanto desejam, mas nunca vão ter, né? E lá, um conservadorismo hipócrita que decide quais crimes que vão ser condenados e quais crimes que tá tudo bem. Depois de tudo isso, alguns atores veteranos se uniram para reclamar das investigações policiais que foram feitas de qualquer jeito no caso do Lee Sung-kyung, e também para reclamar como a mídia trata esses casos. Estão até propondo uma
uma lei com o nome do Lee Sung-kyun, que defenda os artistas em casos assim. Mas eu acho que é importante a gente lembrar que os culpados não são apenas a mídia e a polícia. A audiência também é culpada. Quando perde a mão, quando acha que pode falar o que quiser, como quiser, que é uma simples crítica, mas na verdade estão tentando manipular e dominar a todo instante. E claro, depois dizer que é fã, que sente muito pelo que aconteceu. Pesou um pouco o clima, né? Pensa que esse vídeo aqui é tipo o jogo da morte. Começou feliz, animado, sorridente com a morte do Son-hoon. E acabamos o quê? Chorando mares e oceanos com todas as mortes do Seo In-guk. E já que já falamos aqui de O Jogo da Morte, que é o melhor drama coreano de 2024, tá na hora da gente decidir o melhor drama coreano de 2023. Ou melhor, os melhores da Dramalândia de 2023. Vem aí a maior premiação dos dramas coreanos, apresentada por Manu Gerino. Tem outras premiações muito maiores, claro, mas aí elas são apresentadas por outras pessoas. Das apresentadas por Manu Gerino, essa aqui é a maior. É a única também, mas isso não vem ao caso. Estão abertas as indicações para o Manu, a nossa premiação para os melhores do ano na Dramalândia. Quem apresenta? Eu. Quem decide? Você. E quais dramas podem entrar? Apenas e somente dramas finalizados em 2023. Sim, até o dia 31 de dezembro de 2023 tem que ter terminado. Por isso que eu já tô dizendo que O Jogo da Morte é o melhor drama coreano de 2024, porque ele já não vai estar nessa votação. Aqui nos comentários fixados eu deixei pra vocês a planilha de indicação. E se você tá com dúvida de como escreve o nome de algum ator, de alguma atriz, se aquele drama que você quer indicar é mesmo de 2023, fácil. Entra no mydramalist.com, é um site super fácil de usar, tá disponível em português também, basta jogar lá o nome do drama que você vê várias informações, inclusive o elenco completo, consegue pegar as informações lá e jogar na planilha e indicar os seus favoritos de 2023. As indicações vão de hoje, dia 13 de janeiro, até o dia 17 de janeiro, então corra, faça logo a sua indicação, porque daqui 4 dias essa lista de indicações vai fechar e a votação com os mais indicados vai começar. Fique informado sobre o andamento das indicações e da votação para o Manu na aba Comunidade. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado do nosso papo extra sobre a audiência coreana. E deixa aí a sua curtida, isso super ajuda no crescimento do canal, vai me deixar muito feliz saber que você deixou o seu like no vídeo. Aqui do lado pra você, a minha resenha de Taxi Driver 1. Clica lá e vem conhecer essa história. Um beijo pra vocês e tchau!